Bom dia novamente, graça e paz. Vamos então dar seguimento. Aviva-nos, estamos falando sobre uma perspectiva de avivamento, ainda estamos falando de avivamento, nosso último tema do ano, com uma perspectiva voltada para Esdras e Ageu. Então, recapitulando um pouquinho, semana passada, eu expliquei sobre a divisão do reino, o contexto, como aconteceu esse retorno do povo que estava em cativeiro babilônico, sobre o decreto de Ciro, profetizado por Jeremias, por Isaías. Voltaram em 3 levas, voltaram com a primeira leva de Zorobabel, liderado por Zorobabel. A segunda leva volta com Esdras, numa quantidade menor. E a terceira leva é liderada por Neemias, cada um com um objetivo diferente. Zorobabel volta no primeiro momento, 70 anos após cativeiros, para reconstruir o templo. Esdras retorna com o intuito de restauração espiritual. E Neemias vai voltar com o objetivo de restauração dos muros. Não vamos falar de Neemias, vou deixar ele para o ano que vem, para uma outra perspectiva, tá? Então, nós ainda não chegamos em Esdras. Esdras vai aparecer no capítulo 7, embora todo o livro se chame Esdras. Ele vai trazer o primeiro retorno com Zorobabel, alguns acontecimentos, depois vai chegar em Esdras. Beleza? Então, hoje nós vamos focar em Ageu. Nós vamos falar um pouquinho dos capítulos 4, 5 e 6 de Esdras. Eu vou ler alguns textos no capítulo 4, vou fazer referências dos outros. Mas aonde eu quero focar com vocês mesmo hoje é em Ageu. Por que Ageu, Hannah? Como eu falei na última aula, alguns profetas retornaram junto com essa liderança. Na liderança de Zorobabel, ali no livro de Esdras, para quem não sabe, nós temos 2 profetas contemporâneos, Ageu e Zacarias. Ageu e Zacarias profetizam ali simultaneamente. Não vou falar de Zacarias também por causa das visões. É um livro mais complexo, aponta para o Messias. Então, Ageu, a gente consegue trabalhar muita coisa em questão de avivamento. E aí, um outro profeta que também retornou ali com Neemias foi Malaquias. Então, nós temos 3 profetas menores pós-exílio babilônico que profetizaram neste momento, tá bom? Então, hoje a gente vai ter um foco aí na parte de Ageu. E aí, vocês lembram que a gente sempre trabalha com palavrinhas-chave? Quem lembra a palavrinha-chave da semana passada? Reconstrução. Muito bem, essa era a nossa palavra-chave. A gente ainda está norteado aí por reconstrução. Ela ainda é um centro, um assunto central. Só que hoje eu quero linkar uma outra palavra, associar uma outra palavra-chave à reconstrução. Por que eu trabalho com palavras-chave? Porque ajuda a gente a memorizar. Quando vocês olharem para Esdras, vocês nunca mais vão esquecer da palavrinha reconstrução. Quando vocês lembrarem de Ageu, vocês não vão mais esquecer de uma palavrinha que nós vamos descobrir hoje. Isso ajuda vocês a compreenderem os livros, o contexto, a aplicação, tá? Pode passar, por favor? Observem essa imagem. E aí, claro, mais uma vez, uma brincadeira, uma dinâmica para despertar vocês aí e a gente pensar junto. Qual será que é a palavra-chave de hoje, baseado nessa imagem e na definição da palavra? Eu não coloquei a palavra, mas eu coloquei o significado desta palavra. Ela traz o significado de incentivar, causar estímulo, atribuir ânimo. E são características tanto do significado quanto da palavra que a gente atribui ao ministério de Ageu. Que palavra será que é essa? 30 segundinhos para vocês pensarem. Que palavra a gente consegue definir com incentivar, causar estímulo, atribuir ânimo? Uma palavra que não era muito utilizada, mas que hoje ela está criando um certo uso. E aí, observem essa imagem, um rapaz ajudando o outro. E a gente consegue observar nessa imagem isso, né? Tem um incentivo nessa imagem? Tem alguém causando estímulo? Tem alguém atribuindo ânimo para quem precisa? Tem. Que palavra será que é essa? Que a gente atribui para o ministério de Ageu. Vai, gente, acorda. Pode chutar, não tem problema errar, tá? É aula, não é culto, pode errar, pode falar. Quem falou? Você? Muito bem, parabéns. Pode passar a próxima.
Encorajar. Coloquei o verbo no infinitivo. Encorajar. Ageu, um profeta encorajado a encorajar o povo de Deus. Isso não é redundante, Hannah? Não. É porque para eu encorajar, eu tenho que ter sido encorajado. E tem que ser uma coisa que vem vertical para depois ser horizontal. Esse profeta foi encorajado por Deus, para depois encorajar o povo. Ele não profetizou o que ele achava, ele não profetizou o que ele pensava, a opinião dele. Deus veio sobre ele, encorajou ele em meio à circunstância que era a mesma que ele estava vivendo do povo, para ele profetizar sobre o povo. Então, na verdade, nós somos encorajados por Deus. E por sermos encorajados por Deus, encorajamos o próximo. E aí eu escolhi essa imagem, porque ela traz alguns significados para a gente. Eu quero estimular a mente de vocês no visual, a pensar. Aqui, por exemplo, eu estou vendo, eles estão no mesmo propósito? Estão, é uma corrida. Não é alguém que parou a corrida para ajudar uma outra questão. Eles estão no mesmo propósito. Estão ambos para uma corrida. Eles têm a mesma limitação? Sim. Eu quero estimular em vocês a ideia de que o encorajamento não está ligado a uma posição superior. Eu estou muito superior, por isso eu consigo encorajar. Não necessariamente seja isso. Às vezes eu estou vivenciando os mesmos problemas, as mesmas circunstâncias, mas com o poder de Deus que vem sobre mim, Ele me fortalece, me encoraja e eu encorajo o outro. Mesmo vivenciando a mesma limitação, as mesmas circunstâncias limitantes. E aí, uma coisa interessante também dessa imagem é que ele poderia seguir em frente, porque afinal de contas é uma competição. Não há uma obrigação, tecnicamente, dele parar para ajudar esse homem. Há uma obrigação? Observando esta imagem, esse contexto, prestem atenção aqui, não desfoquem. Foco. Há uma obrigação sobre isso? Eu quero que vocês entendam, para que a gente consiga aplicar tudo isso no livro de Ageu. Há uma obrigação nessa imagem de ajudar? Porque é isso que a gente também tem que trabalhar no encorajamento. Não necessariamente vai ter uma situação que você enxerga que é uma obrigação. Por isso que esse poder de Deus vem sobre nós e Ageu começa a profetizar. É o que acontece muitas vezes na nossa caminhada cristã. Poderia seguir a linha de raciocínio de eu tenho um propósito, ele também tem, eu preciso seguir em frente, eu preciso chegar lá. Agora eu não posso parar, é uma competição, nesse caso aqui, tá, da imagem. Mas ele decidiu parar para estimular. Nós não sabemos até que ponto ele teria que ajudar esse rapaz, se ele ia ter que carregar no braço, se ele ia conseguir se estabilizar e seguir em frente depois de um tempo. Mas ele precisou parar, dar uma atenção, estimular. Então, a palavra encorajamento, ela vai trazer o sentido de estimular, dar ânimo, fazer com que algo aconteça, que se conclua, que siga em frente. E Ageu foi um profeta que encorajou o povo de Deus. Em que circunstância? A reconstruir o templo que havia paralisado. Então, quando a gente pensar em Ageu, eu quero que você lembre desta palavra, da palavra encorajamento. Isso vai te ajudar a memorizar. Porque, a via de regra, gente, as pessoas costumam menosprezar os profetas menores. Ageu, Zacarias e Malaquias fazem parte do grupo dos 12 profetas menores. E há uma tendência de desprezo sobre eles. Até mesmo o nome é um pouco estranho, né? Profetas menores, porque eles profetizaram menos, num espaço menor de tempo. Mas eles trazem riquezas inimagináveis. Então, se a gente começar a trabalhar um pouquinho com essas palavras, pelo menos, vai ajudar vocês, não só a valorizar, mas a lembrar, a colocar em prática. Então, a palavra da nossa aula de hoje, a palavra relacionada a Ageu é encorajar, tá bom? Pode também ter as ramificações dela, como o encorajamento que a Rebeca citou. Tudo bem? Vamos passar, então? Agora, nós vamos ler um pouquinho de Esdras, capítulo 4. E aí eu coloquei para vocês, agora nós vamos entrar numa questão que são ações e reações. O que aconteceu até aqui, nos 3 capítulos anteriores? Voltaram, se estabeleceram nas cidades, 50 mil judeus voltaram, de 2,5 milhões, só 50 mil voltou. Após 7 meses, a gente falou tudo isso na aula passada, estou recapitulando para ajudar aí. Após 7 meses, eles se estabeleceram na cidade e voltaram a atenção para o templo. Qual era o foco do retorno? Construir o templo, reconstruir o templo.
Após 7 meses, então, começaram a colocar os alicerces. Nós vimos a importância das etapas, a importância das emoções em evidências, como trabalhar emoções, conflitos de gerações. E aqui, enquanto eles estão colocando esses alicerces, o que nós vamos ter, gente? Um probleminha chamado oposição. E aí nós vamos ter oposições externas e nós vamos ter oposição interna. Toda vez que o povo de Deus se une no mesmo propósito, ao mesmo nível de compreensão, ao mesmo nível de dedicação, ao mesmo nível de trabalho, na obra do Senhor, Satanás se enfurece, é claro que ele vai se opor. Então, essa oposição de Satanás vai movimentar o externo. Nós vamos ter oposições externas sempre, constantemente, ao reino de Deus, o tempo inteiro. Em contrapartida, nós vamos ver também que nós vamos ter a oposição interna, é aquilo que acontece do lado de dentro. Mas vamos começar primeiro com as oposições externas. Vamos ler comigo, então, aí, pegue sua Bíblia. Eu vou ler na versão NVT, não tem problema. Você lê na sua versão mesmo. Esdras, capítulo 4. Nós vamos ler do verso 1 ao 5. Depois vamos entender um pouquinho dessa oposição externa. Todo mundo pegou? Os inimigos de Judá e Benjamim, porque Judá e Benjamim, gente, as tribos que retornaram, ok? As outras tribos foram dispersas. Souberam que os exilados estavam reconstruindo o templo do Senhor, o Deus de Israel. Eles foram a Zorobabel. Quem era Zorobabel? Gente, o líder político, o governador de Israel nesse período. Não tinha rei, tá? Não vamos ter rei mais nesse período aqui. Mas vamos ter uma liderança política estabelecida por próprio Ciro, que é Zorobabel. E a liderança religiosa será Josué, sacerdote. E aos outros chefes de família e disseram: queremos participar da construção, pois também adoramos seu Deus, como vocês. Temos oferecido sacrifícios para ele desde que Esar-Adom, rei da Síria, nos trouxe para cá. Mas Zorobabel, Jesua, que é Josué, e os outros chefes de família de Israel responderam: de maneira nenhuma. Vocês não podem participar desse trabalho, somente nós construiremos o templo para o Senhor, o Deus de Israel, conforme Ciro, rei da Pérsia, nos ordenou. Então os habitantes da região tentaram desanimar e amedrontar o povo de Judá, para que não continuassem a construção. Subornaram agentes para trabalhar contra eles e frustrar seus planos. Isso prosseguiu durante todo o reinado de Ciro, rei da Pérsia, até que Dario, rei da Pérsia, subiu ao poder. Então, eles retornaram, gente, sobre o Império Persa, com o reinado de Ciro. Mas Ciro passou, morreu, vão vir outros reis persas. Vão ter Cambises, depois vem Dario, vai vir os Artaxerxes da vida, que vai estar no período de Esdras e Neemias. Então, aqui, o que vai acontecer? Ciro se foi. Eles estão ali no momento da reconstrução do templo e vai se levantar contra eles os samaritanos, que a gente já estudou aqui um pouquinho quem eram os samaritanos. Foi aquele povo que, na verdade, lá atrás, quando as 10 tribos foram tomadas pela Síria, a Síria tinha um costume de desterrar, então ela pegava uma população, quando ela fazia essa população cativa, ela espalhava a população, então ela espalhou os judeus, espalhou com outros povos, com os edomitas, todos daquela região. Eles acabaram se misturando, que era algo que o Senhor condenava. Então, era um povo miscigenado, que era muito mais gentil do que israelita em si. O sangue israelita mesmo era muito mínimo. Eles eram muito mais misturados. Só que aí, como naquela região, eles não conseguiam dominar muito bem, começaram a ter muitos acontecimentos, um determinado rei da Síria falou: quem era o Deus dessa região? E aí eles falaram: era o Deus de Israel, Iavé, tinha as leis, tinha a Torá. Ele falou: resgata então, estabelece alguns sacerdotes aí, faz alguma coisa, pratica um pouquinho dessas leis de Israel para ver se a terra melhora, se a colheita melhora, faz alguma coisa. Esse povo aprendeu a reproduzir alguns rituais religiosos, mas nunca foram o povo de Deus. Os samaritanos nunca foram o povo de Deus, foram um povo que aprendeu a exercer algumas coisas da Torá. Por isso que eles falaram assim: deixa a gente trabalhar com vocês, porque a gente oferece sacrifícios para o mesmo Deus de vocês. Só que aí o povo responde: não, vocês não têm parte com a gente.
E aqui é uma coisa, só que eu quero fazer um parênteses para vocês entenderem. Embora Jesus lá no Novo Testamento anuncie o evangelho a todos, tenha conversa com a mulher samaritana, o que acontece aqui no Antigo Testamento? No Antigo Testamento, Deus trabalha com o povo sempre, né, no foco de formar a identidade do povo. Então, era uma ordenança de não se misturar, porque eles eram o povo de Deus, a identidade de Deus devia ser mantida. E na mistura de povos entrava a idolatria. Então, quando o Senhor falava, não case com mulher estrangeira, não se misture, era no sentido de manter a identidade preservada do povo, logo manter a comunhão do povo. Porque esse povo estava sempre se perdendo, estava sempre se enredando na idolatria. E aí, aqui nesse momento, eles retornaram, lembra? Eles retornaram para Jerusalém para reconstruir o templo. Quem já estava morando lá, gente, que não saiu de lá? Os samaritanos, o povo que passou a ser chamado de samaritano em meio a essa miscigenação, que se achavam no direito de também participar da reconstrução do templo, porque o templo estava sendo reconstruído no local que eles moravam. Só que a ordem do Senhor foi para quem reconstruir o templo? Os judeus, as famílias da tribo de Judá e de Benjamim. Os samaritanos não podiam participar, não só eles, como qualquer outro povo. E aí aqui a gente precisa entender já um ensino muito forte, muito importante, para depois a gente aplicar tudo isso lá na frente para avivamento no final da aula. Eles precisavam de mão de obra? Sim ou não? Precisavam de ajuda? Precisavam de recursos? Receberam uma ajuda e negaram. Por que negaram? Por que isso aconteceu? Isso a gente é importante compreender. Os samaritanos falaram para eles, deixa a gente ajudar, nós temos parte nisso. E isso não era da vontade de Deus. Um dos primeiros ataques de Satanás, ou um dos primeiros ataques externos que a igreja de Cristo, ou o povo de Cristo, ou o reino de Deus sofre na tentativa de Satanás, se chama infiltração. Isso você coloca no seu caderno que está aí no slide. Infiltração. Dificilmente Satanás já vem logo de cara com um canhão para acabar com o povo. Se você começar a observar algumas histórias bíblicas, você vai perceber uma tentativa de se infiltrar. Infiltração. Vamos tentar misturar isso daqui, bagunçar isso daqui, tirar o foco, como? Se infiltrando. Então, a tentativa de Satanás ali era usar os próprios samaritanos para o quê? Para entrar naquela obra, mexer naquele negócio, mas quem determinou aquilo foi Deus para os judeus. Eu até fiz uma perguntinha para vocês ontem no grupo. Todo mundo pode se envolver, é só ter disposição? Não interessa quem é, se é filho de Deus, se é regenerado, se é... Vamos misturar tudo, fazer um ecumenismo e vida que segue, vamos misturar tudo, porque o importante é fazer, é todo mundo estar junto, é misturar conceitos. A gente vai ver pela palavra do Senhor que não. Por mais que precisassem de mão de obra, por mais que precisassem de uma série de coisas, o Senhor estava garantindo e não era permitido essa participação, essa aliança. Porque não era só uma ajuda, era uma aliança. E é isso que às vezes a nossa mente precisa ser aberta para o mundo espiritual, alianças que existem. E alianças que não devem existir entre reino da luz e reino das trevas. No que diz respeito a tudo, não só a obra direta de Deus, mas a toda a nossa vida. Então, um dos ataques de Satanás vai ser a infiltração. É fazer com que a gente, às vezes, se misture na intenção de que as coisas fluam, mas essa não é a verdade do Senhor. Então, não era permitido que os samaritanos aqui, nesse momento, se misturassem, porque a identidade do povo estaria prejudicada. Lá no Antigo Testamento, eles receberam o Evangelho como todos os outros gentios? Sim, é outro contexto, é outro propósito. Agora, nesse momento, o ensinamento que nós temos não tem participação com Deus, não tem aliança com Deus, não tem mistura. Não tem aliança. Não tem participação do propósito. A participação do propósito de Deus é para os filhos de Deus. Então, tudo que diz respeito à vontade do Senhor, à ordenância do Senhor, ao direcionamento de Deus, não pode haver infiltração. Aí vai precisar de um posicionamento do povo, que foi o que eles tiveram nesse momento de falar, vocês não vão participar. Não dá, não pode.
Só que aí, lembra que Satanás começa com seus ataques, com as suas ciladas, ele começa com a infiltração. Se ele não consegue achar brecha no povo de Deus para entrar, o que ele faz? Aí ele volta com os canhões. Aí nós vamos ler no texto que eles começaram a atacar, porque não conseguiram participar na construção. Eles começaram a atacar o povo com o quê? Tentaram amedrontar, tentaram desanimar, eles começaram a atacar diretamente o povo de Israel. Só que mesmo assim eles continuaram seguindo. Até que eles falaram, não, a gente vai ter que descer um nível mais baixo. Qual era esse nível? Já era outro império, já era outro rei, né? Provavelmente aqui ou era Cambises, o texto não é muito claro, tem uma divergência cronológica quando você lê. Eles escrevem uma carta e fazem acusações contra o povo de Israel. Falam, olha, esse povo está reconstruindo tudo, a cidade inteira. Quando eles terminarem a reconstrução, não vai ter mais imposto. Vocês não vão mais conseguir dominar esse povo. E não tem razão para isso, porque o decreto de Ciro foi esquecido. Então, escreva alguma coisa para que a gente pare esse povo. Esse rei foi lá e determinou que as obras foram paradas. Vamos ler isso? Quero que você leia comigo o verso 23 do capítulo 4. Quando a carta do rei Artaxerxes foi lida para Reum, Sinzai e seus companheiros, eles foram depressa a Jerusalém e, fazendo uso de força, obrigaram os judeus a parar a construção. Fizeram uso de força, quer dizer que eles chegaram lá mesmo com armas e fizeram resistência e pararam a construção à força. Eles foram paralisados. Eu quero que você entenda os ataques de Satanás no mundo espiritual. E isso é recorrente, não só na Bíblia, mas até hoje. Há um objetivo nos ataques. E aí eu tenho que memorizar isso. Qual é o objetivo dos ataques? O objetivo é sempre paralisar o povo. Consequentemente, paralisar a obra. Consequentemente, paralisar a vontade de Deus. A intenção de Satanás é paralisar. O retroceder é uma consequência. Muitos que paralisam retrocedem. Muitos que paralisam estagnam, ficam ali o tempo inteiro. Mas a intenção, o objetivo principal é que não haja avanço. Então ele começa com infiltrações, depois ele começa lançando medo, depois ele começa, isso claro, utilizando pessoas, como a gente está vendo aqui no contexto. São várias circunstâncias que ele pode utilizar, porque ele é astuto. Mas há uma movimentação no mundo espiritual que a gente tem que entender quando a gente lê o natural. Porque havia um objetivo na reconstrução do templo, gente, que a gente vai ver isso em Ageu. Não é reconstruir por reconstruir, lembra que tem sempre um propósito? Paralisando esse propósito, paralisa tudo lá na frente. Então, vê que os ataques não foram trazendo, fome, embora eles tinham dificuldades financeiras que Neemias vem ajudando mais para frente. Mas o foco não era esse de Satanás. Não eram focos individuais, ele foi direto no coletivo. Vamos paralisar essa obra, então vamos por partes. Primeiro a gente se infiltra, se não der certo a gente ataca nas emoções, se não der certo a gente paralisa com força bruta. Então a intenção dele aqui era paralisar. E paralisou? Paralisou. Houve realmente um decreto, houve uma circunstância real e eles paralisaram a reconstrução. E isso a gente tem que trazer para o mundo espiritual também. No que diz respeito a avivamento, vai ter sempre uma ação de Satanás para que esse avivamento não aconteça. Isso a gente tem que entender também. E vão ter sempre oposições externas e internas para que isso não aconteça. Para que a presença, para que o derramamento do Senhor não venha. E quando fala em oposição externa, nós vamos ter infiltrações, muitas vezes adentrando na igreja que não deveria adentrar. Infiltrações mundanas, que não deveria mais fazer parte. Nós vamos ter outros ataques trazendo medo, trazendo emoções em evidência, até que nós podemos chegar a um estágio de paralisia. Então, nós vamos ter sempre essas ações de Satanás relacionadas a tudo. Por que não haveria isso relacionado ao avivamento? Claro que tem. Então, é o momento da nossa mente começar a despertar e começar a perceber esses problemas. Quanto tempo o templo ficou paralisado? Olha aí no slide. 15 anos. Vocês sabiam que era 15 anos de paralisação? Gente, 15 anos é pouco tempo?
Já deu tempo de trocar de rei aí de novo. E é isso que eu quero que vocês entendam. Havia um decreto sobre um rei, tudo bem, estavam em obediência, não dá, ele não deixou, mas já trocou ali de novo. E o povo continuou paralisado. E aí, quando eu falo em oposição interna, e a gente vai compreender melhor isso partindo agora para Ageu, mas eu quero que vocês também já coloquem isso, as circunstâncias que enredavam a oposição interna. Quando eu falo interna, é o povo interno de Deus. O que nós vamos ter ali nesse povo? Passou esses 15 anos, gente, são 15 anos de obra paralisada. Esse povo começa a entrar num nível de desânimo, eles não tinham mais ânimo de retomar a reconstrução. Descompromisso, a gente vai perceber isso agora em Ageu, havia um descompromisso com essa ordenança de Deus, porque ela foi esquecida. Não é mais o tempo, não vamos mais reconstruir. Eles entraram agora no nível de descompromisso, consequentemente de desobediência, porque o templo foi paralisado, embora nós tenhamos circunstâncias reais, as circunstâncias reais e naturais não eliminam a responsabilidade do povo. Isso é uma coisa até para vocês anotarem. As circunstâncias reais e naturais não eliminam a nossa responsabilidade diante da vontade de Deus. As circunstâncias naturais e reais não eliminam a nossa responsabilidade diante da vontade de Deus. Há uma vontade de Deus sobre nós. É óbvio que haverá dificuldades no cumprimento dessa vontade, que haverá ataques no cumprimento dessa vontade. E mesmo que esses ataques sejam ferrenhos, como foram com esse povo, pararam à força, esses ataques não eliminam a nossa responsabilidade. O Senhor continua olhando para eles como desobedientes. Porque vai chegar o momento que o desânimo, o descompromisso e o pecado vai ser a principal razão da desobediência e não o decreto do segundo rei. Que é isso que Ageu vai denunciar. Já era para ter voltado à reconstrução há muito tempo, mas vocês se acomodaram à circunstância negativa que vocês estão. Já era para ter voltado a trabalhar, mas se acomodaram com a circunstância negativa. Para que voltar? Deixa assim. Está tudo em ruínas mesmo. A nossa vida seguiu, que é algo que eu falei para vocês lá na primeira aula, do despertamento da consciência. A vida vai continuar seguindo em tudo. Em tudo. Você vai casar, vai ter filho, vai fazer sei lá o quê, vai morrer. Sua vida seguiu. Mas e o reino do Senhor, como ficou? E a obra do Senhor, como ficou? Que é o pensamento cauterizado que nós vivemos hoje. Que muitas vezes são essas condições internas que podem, eu não vou nem afirmar para você para dizer que eu sou dona da verdade, mas que podem estar muito relacionadas com as dificuldades de avivamento hoje. Um desânimo, um descompromisso, uma desobediência, um pecado que não é desvencilhado. Então, o povo entra nesse estágio por 15 anos. E aí, o que nós vamos ter como resultados? 15 anos de paralisação e frustrações. E nós vamos entender melhor essas frustrações agora no livro de Ageu. E aí, eu quero que vocês percebam, quem está acompanhando todas as aulas, como todas as aulas se linkam. Como o tempo inteiro a gente volta a falar de emoções, de expectativas, de frustrações, de comprometimento, de despertamento da consciência. Toda hora, gente, esses termos voltam. É porque o Senhor trabalha sempre nessas questões. Não muda. Vamos ver, então? Antes da gente ler, eu quero te apresentar Ageu, então. Quem é Ageu, gente? O nome Ageu, para você que nunca leu, são só 2 capítulos, gente. Se você nunca leu o livro de Ageu, pelo amor de Deus. São 2 capítulos. Você vai ler isso em 10 minutos. Isso com uma leitura lenta. Você vai ler isso em 10 minutos. São 2 capítulos. O nome Ageu significa festivo, para quem não sabia. Provavelmente ele deve ter nascido numa festa muito importante. Eles atribuíam os nomes assim. Ele foi o primeiro profeta a profetizar pós-exílio. Lembra que junto com ele vai ter Zacarias e vai ter Malaquias. Só que eles um pouquinho depois. Então, ele foi o primeiro profeta a profetizar pós-exílio, é considerado o profeta menor. Quando foi que ele retornou? Quando foi que ele entra em cena? Ele retornou com a liderança de Zorobabel. A gente não sabe muita coisa a respeito de Ageu, a não ser o que o próprio diz em Ageu. Então, nós não sabemos se de fato ele era novo ou velho, mas a principal
especulação, novo ou velho, não foi muito legal, tá? Se ele era um ancião, se ele era uma pessoa jovem. A principal consideração que nós temos é que ele era um ancião, aproximadamente de 80 anos, quando ele profetizou, ou seja, que ele viu o primeiro templo, que ele presenciou todo o cativeiro, todos os acontecimentos. Essa é a principal especulação, mas ainda assim não é uma certeza, a gente não tem como afirmar. Então, é um cara que, enquanto profetizou, vivenciou, talvez, os dois lados da coisa. O antes, o durante e o depois. Tá? O que ele profetizou, gente? Ele profetizou encorajando o povo a retomar a reconstrução do templo. Ele não profetizou para o povo começar a reconstrução. Eles já tinham começado, já tinham colocado os alicerces, pararam. Ele vai profetizar encorajando esse povo a voltar. Essa é a principal mensagem da profecia dele. Que ele volte a encorajar o povo, que esse povo seja encorajado a reconstruir de novo o templo. Então, Deus usa Ageu para trazer uma palavra profética. E, de novo, eu citando para vocês a palavra profética, a importância da obediência sobre uma palavra profética, porque isso também foi banalizado durante muito tempo, a questão das profecias, a questão do falar de Deus. Há um equilíbrio sobre uma ação debaixo de uma palavra profética, que não exime a palavra. Muito pelo contrário, as palavras proféticas nos redirecionam de novo para a palavra. É isso que os profetas fazem. E a palavra profética, as profecias, o profeta de Deus, ele não foi eliminado. Ele ainda está aqui, muitas vezes com a boca fechada ou fora da posição, que é um outro problema. Ok? Então vamos lá? Só mais um que eu quero mostrar para vocês, antes da gente começar a ler. Que é para a gente entender quais são as características da profecia e as características das mensagens de Ageu. A profecia é um todo, só que dentro daquela profecia ele vai falar 4 vezes ao povo. Então eu vou ter 4 mensagens que vai trazer uma profecia no total. Qual é o foco da profecia no total, do livro por si só? Primeiro, a reconstrução do templo, obviamente. Ele vai falar encorajando o povo a reconstruir o templo. Só que quero chamar a sua atenção para mais um ponto lá embaixo que as pessoas negligenciam em Ageu ou não sabem. Quando eu penso em Ageu, eu já penso, a reconstrução do segundo templo, ele está encorajando, mas há uma riqueza negligenciada aqui em Ageu. Sabe o que é? Uma outra parte da profecia, que vai trazer todo um outro sentido que a gente vai ver daqui a pouco lendo. Estabelecimento do reinado davídico apontando para o Messias. Boa parte dos profetas menores vão ter sempre alguma partezinha da profecia deles que vão apontar para o Messias. Zacarias, praticamente o livro inteiro. Malaquias tem uma parte disso. Você vai observar muito isso nos profetas menores, e alguns estabelecidos particularmente, e Ageu é um deles. Então, eu quero te estimular hoje a lembrar isso, a memorizar que o livro de Ageu não fala só da reconstrução do templo. Ele tem uma simbologia espiritual, uma mensagem espiritual por detrás da óbvia, que aponta para o Messias, que viria. E aí a gente vai entender melhor isso quando eu comentar sobre a glória do segundo templo. Tá? Agora, quais são as principais mensagens? Ele falou 4 vezes ao povo, ele se dirigiu ao povo 4 vezes, com 4 mensagens. A primeira mensagem é uma mensagem de exortação. A segunda mensagem é a mensagem que vai falar sobre a glória do segundo templo, a famosa passagem, que você nunca lembra onde está, mas você lembra a passagem. Porque você fala assim, a glória da segunda casa será maior que a primeira. Você grava, mas se alguém perguntar para você onde estava escrito, você fica meio, peraí. E aí a gente vai entender uma coisa legal, gente, é que a aplicação nunca elimina o contexto, tá? A gente pode aplicar a palavra do Senhor em diversas circunstâncias, obviamente, direcionadas pelo Espírito Santo. Eu já ouvi da parte do Senhor, a glória da segunda casa sobre você vai ser maior que a da primeira. Mas eu não eliminei o contexto do que eu sabia sobre isso. Porque às vezes nós pegamos uma palavra profética e a gente só atribui o pessoal. E a gente acha que no original, no real bíblico, esta profecia ela é subjetiva.
E ela não é subjetiva, há uma razão para aquilo ter sido profetizado. E a gente tem que entender. E aí a gente fica lançando essa palavra profética sem direcionamento e sem conhecimento. A glória da segunda casa, que casa? A glória, que glória? Que segunda casa, igreja? Entendeu? E é uma coisa que as pessoas têm vivenciado hoje por falta de conhecimento. A terceira mensagem, inversão de sorte. Vai falar uma característica importante do povo aí. E a quarta mensagem, que é uma promessa específica voltada para Zorobabel. Essa mensagem em si a gente não vai comentar, tá? Ela é específica para ele, então a gente vai comentar sobre as outras três. Tudo bem? Posso passar essa daí? Não, vou deixar aí, na verdade, que a gente vai ler agora. Mas para um pouquinho para ler junto comigo, e depois você volta a copiar. Deixa eu abrir aqui em Ageu. Passa lá só um pouquinho, Hans, para eu ver os versos que eu tenho que ler aqui, que eu já esqueci. Nós vamos ler o capítulo 1, do verso 2 a 8. Tá bom? Aí pode voltar lá para a página para eles, caso eles... Então, vamos lá, peguem comigo na Bíblia. Para você que não leu ainda e tem a sua chance de ler pelo menos um pouquinho. A partir do verso 2. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Este povo diz, ainda não chegou a hora de reconstruir a casa do Senhor. Passa o slide só um pouquinho, Hans, tá bom? Por favor. Uma característica que eu quero chamar sua atenção aqui. Depois a gente continua a leitura, porque pode acontecer de eu ler tudo e acabar deixar passar alguma coisa, né? Primeira característica, na hora que o Senhor usa o profeta Ageu para falar com o povo, ele fala assim, ó, este povo. Como que o Senhor costumava se relacionar com o povo quando usava um profeta? Atenção, meu povo. Quando o meu povo, mas aqui, olha como que ele se refere à nação. Este povo. Aqui já traz entre linhas uma conotação negativa. Traz um sentido de distanciamento do povo. Quando ele fala este, quer dizer que está distante deste que fala. Este que escuta está distante deste que fala. Tem uma regrinha de português isso. Então, o povo estava distante. Quando Ageu começa a profetizar, você já vê na própria chamada do povo uma denúncia de que o povo estava distante de Deus. Então, eu coloquei ali para vocês no slide, olha, condição e respostas. Nessa primeira mensagem de Ageu, nós vamos perceber a condição do povo. O condicionamento, em que condição o povo estava. E às vezes, gente, vem aquela questão óbvia na cabeça, né? Qual era a condição do povo? A condição do povo era de um povo que não estava reconstruindo. Isso é muito óbvio. Só que lembra que eu falei para vocês lá na primeira aula que existe os problemas e existe a raiz do problema? O que é muito óbvio são os problemas circunstanciais. A raiz do problema nunca é óbvia. Grava isso. A raiz do problema nunca será óbvia no povo de Deus. É sempre a ponta do iceberg que a gente vê, nunca o iceberg inteiro. Nunca. E aí a gente se perde nas etapas, lembra que eu comentei isso, porque a gente começa a resolver 1 milhão de problemas, a gente não sabe mais o que está resolvendo, por que está resolvendo. E no final das contas, qual era o real problema do povo? Não era que a construção parou. A reconstrução paralisada é consequência de um povo que está distante de Deus. Porque um povo perto de Deus não tinha parado. Entende? Um povo perto de Deus, mesmo que circunstancialmente teria parado por um pouco por causa do decreto, mas eles teriam retomado a tempo. Não seriam 15 anos parados. 15 anos de paralisação não é o problema. É a consequência da raiz do problema de distanciamento. Este povo. E aí ele fala, o que esse povo fala? Este povo diz, olha lá comigo, ainda não chegou a hora de reconstruir a casa do Senhor. Qual era a afirmativa que esse povo usava para não retomar a obra? Gente, não chegou a hora. E eles usavam aqui como subterfúgio a questão da profecia, o completar exatamente 70 anos, porque o templo termina em 516 antes de Cristo. Em 16? Ixi, agora fugiu. Não, é 4. Daqui a pouco eu vejo para vocês. Mas vai completar certinho 70 anos. Eles estavam esperando, confiando demais nessa coisa cronológica.
mas, na verdade, escondendo algumas ações deles mesmos, escondendo a sua responsabilidade. E o que eles falavam entre si? Não chegou a hora. Mas então qual é a hora? No que está baseado a hora? É interessante que eu quero que vocês percebam que uma das características de um povo distante de Deus é querer tomar conta do relógio de Deus. Uma das principais características de um povo distante de Deus é querer tomar conta do relógio de Deus. Não é mais Deus quem determina quando vai ser feito. O povo diz quando. Só que o povo não tem poder para dizer esse quando. E aí, a atitude vai ser o quê? Sempre postergar. Sempre fica para depois. Um povo distante de Deus quer dominar um relógio. Um povo distante de Deus posterga a obra de Deus. Um povo distante de Deus sempre deixa Deus para depois. Isso eu quero que vocês nunca mais esqueçam. Um povo distante de Deus sempre vai deixar Deus para depois. E as razões vão ser espetaculares, viu? Como essa, por exemplo, que é uma razão até espiritual. Não chegou a hora. Deus não usou ninguém falando que era agora. Ah, mas Deus vai usar. Vai usar Ageu, mas vai usar repreendendo primeiro. Vai achar que vai usando assim, ó. Gente, povo lindo do meu coração. Vamos lá retomar a obra. Não, povo, este povo que deixou para depois. Então, Deus usou, mas usou repreendendo, como exortação. Então, o Senhor enviou esta mensagem por meio do profeta Ageu. Por que vocês vivem em casas luxuosas? Vixe, vem uma segunda denúncia agora, gente. A vida seguiu demais. E Deus ficou para depois. Por que vocês vivem em casas luxuosas, enquanto minha casa continua em ruínas? É uma pergunta. Deus questiona, por quê? Qual é a razão da casa de vocês estarem... E aqui, gente, Deus vai fazer um comparativo com casa, por quê? Porque qual era a obra, qual era a vontade do Senhor? A reconstrução do templo. O Senhor não vai falar de outras questões da vida. Mas é claro que a vida por si só seguiu em todas as esferas. Mas ele usa o comparativo da casa porque aquilo que era foco coletivo se transformou em foco individual. O individual ganhou espaço no coletivo e fez afundar o propósito coletivo. O Senhor falou, reconstrua a minha casa. Claro que a glória desse segundo templo seria bem menor em questão física, né? Diferente de Salomão. Mas o povo se voltou para onde? Para a reconstrução das suas próprias casas. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Vejam o que tem acontecido com vocês. Vejam, ele chama o povo a parar e reconhecer o seu estado. Que estado é esse, gente, que Deus está chamando o povo a reconhecer? É o estado das ruínas do templo? Não. É o estado de vida que eles estão, que traz uma ilusão de que tudo está bem, mas não está bem. Presta atenção. Plantam muito, mas colhem pouco. Ele vai citar 5 ações que envolvem toda a vida de um ser humano, na qual nós criamos expectativas, que esse povo criou expectativa, mas vivenciou uma frustração. Lembra que eu falei no slide anterior? Que eles estavam vivendo frustrações? E essas frustrações, pasmem, sabe quem causou? Você vai dizer, foi o próprio povo. Não, foi Deus. Deus determinou que fosse daquele jeito. Presta atenção. Assim diz o Senhor, plantam muito, mas colhem pouco. Ah, quem é que manda a chuva? Quem é que determina quando você vai colher? Embora tenha a sua ação na hora de plantar, mas quem é que dá a palavra final? Comem, mas não se saciam. Até tem o que comer, mas é insatisfeito. Bebem, mas ainda têm sede. Vestem-se, mas não se aquecem. Seus salários desaparecem como se vocês os colocassem em bolsos furados. Sabe o que acontece? Vocês têm tudo tecnicamente, mas é uma sensação de quem não tem nada. É uma vida de frustração. Sabe por quê? Correu demais para o seu individual. A vida seguiu tanto para esse povo que a ação de Deus, o reino de Deus, a obra de Deus ficou para depois. E o Senhor deixa esse sentimento de insatisfação ficar lá. Que é uma tentativa dele de chamar esse povo, que a gente vai ver isso no capítulo 2.
Deus tentando chamar a atenção. E aí agora ele usa o profeta Ageu para chamar essa atenção. Ele fala, presta atenção. Olha para a vida de vocês. Vale mesmo a pena correr tanto atrás dos seus ideais e deixar eu em segundo plano? Vale tanto a pena? Porque vocês não estão vivendo, no fim das contas, e presta atenção, tá? Eu estou falando desse povo aqui. Não estou aplicando ainda. Vale tanto a pena correr atrás dos seus ideais a ponto de me deixar em segundo plano, mas no fim das contas, o sentimento que vocês experimentam é de frustração? Então, um povo distante de Deus deixa Deus para depois. Um povo distante de Deus se mata, se esforça para ter tudo na vida, mas Deus fica em segundo plano. E a sensação que essas pessoas têm são de frustração. Cara, não faz sentido minha vida. Já viu alguém conversando assim com você? E geralmente essas pessoas que conversam assim, são pessoas que estão distantes de Deus, já observou? Faz sentido. Nada mais faz sentido, nem o reino de Deus, nem a minha própria vida. Só uma outra coisa, tá? Eu não vou entrar no assunto disso, porque isso dá pano para manga, e isso seria um objetivo de uma outra aula, mas só para você entender, porque não tem como passar por cima disso, eu quero só que a sua mente seja desperta para depois você estudar isso em casa. Quando a gente lê assim, que vocês vestem pouco, vocês querem vestir muito, mas não vestem o suficiente, planta, mas não colhe, bebe, mas ainda tem sede, seus salários desaparecem como se vocês os colocassem em bolsos furados. Esse contexto, além do de Malaquias, a gente consegue atribuir também para a questão de devolver ao Senhor o que é o do Senhor? É só para responder sim ou não, eu não vou falar mais nada. Sim? Ah, então tá bom. Então você reflita nisso depois, vamos lá. Agora o 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam o que tem acontecido com vocês. De novo, presta atenção, porque às vezes eu estou falando e vocês não estão prestando atenção. Agora subam as colinas, tragam madeira e reconstruam minha casa. Então me alegrarei nela e serei honrado, diz o Senhor. Qual é a nova proposta de condição que Deus dá ao povo? Então para tudo isso, vai lá, pega a madeira, pega todo o material que vocês tinham, que Ciro deu, não era falta de recurso o problema do povo. Pega todo o material e retoma a obra. E aí eu vou ter alegria e vou ser honrado na minha casa. Gente, às vezes nós temos a impressão de que nós conseguimos mudar um sentimento no coração de Deus só quando eu dou ouvidos à voz do Senhor. E o Senhor é bem claro dizendo aqui, sabe quando que eu vou me sentir alegre e honrado? Quando aquilo que eu determinei para ser feito for feito. Porque senão vocês vão continuar ouvindo, mas a ação não vem por si só. Então a proposta era retomar a obra. E aí essa primeira profecia, ela vai produzir resultados no povo, que são respostas. Agora eu quero que vocês leiam comigo. Ainda no verso 1, a gente vai pular para o verso 12. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e o sumo sacerdote, Josué, filho de Josadaque, e todo o remanescente do povo obedeceram à mensagem do Senhor seu Deus. Quando o povo ouviu as palavras do profeta Ageu, que o Senhor seu Deus tinha enviado, temeu o Senhor. Olha o que eu coloquei no slide para vocês. Como eu encaixei a palavra temor dentro desse contexto. Ser antes de fazer. Você vê que assim que o povo ouviu a mensagem, o que gerou no coração do povo? Temor. Nenhuma obra ao Senhor é feita fidedignamente, sinceramente, sem um coração temeroso. Esse povo, antes de começar a fazer qualquer coisa, não, vai, desespera, pega a madeira, corre, pega o martelo. Eles pararam e falaram, a consciência foi despertada. Houve temor, eles temeram. Alguém distante de Deus não teme a Deus. Só quem está num relacionamento perto tem temor, reverência. Então, nesse contexto, o ser aparece antes do fazer. E aqui a gente vai ver uma sequência de Deus tratando este povo antes de fazer. E Deus tratando este povo enquanto está fazendo. Deus não para de trabalhar. E aí, olha só o que aparece, mais ainda. Não foi só temor. Aí Deus continua. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, transmitiu ao povo esta mensagem. Estou com vocês, diz o Senhor. Aí o Senhor vem com uma promessa de o quê? De presença. Mas a presença dele só é retomada após uma atitude de temor.
Olha como Deus tem a ordem certa das coisas. Ele não falou, estou com vocês lá no início. Ele deu uma exortação, o povo temeu. Quando tem temor, reverência, o Senhor vem e se mostra com a sua presença. A presença do Senhor não existe onde não há temor. Não existe. Não existe presença em ausência de temor. Não existe. Seja individual, seja coletivo. Não existe. Agora eu estou com vocês, porque se vocês fossem fazer só sem a minha presença, não teriam êxito. O êxito não vem na força do braço, vem na presença do Senhor auxiliando o braço. Entendeu? Então esse povo começou a receber ânimo. Olha só, e o Senhor deu ânimo ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e a todo o remanescente do povo. O Senhor deu ânimo. O Senhor se importa em como estamos enquanto fazemos. Até mesmo antes de fazer. E aqui a palavra ânimo, eu trouxe um sentido para ela dentro desse texto de não fazer por fazer. Ou não fazer desfalecido. Porque, gente, o que eu quero que vocês entendam é que, embora o objetivo principal seja reconstruir o templo por si só, sem ser tratado, sem ser de novo povo, não faz o sentido de Deus. Só que na nossa mente humana isso é muito difícil de encaixar, geralmente. Porque nós somos muito ligados no fazer. E o ser é sempre negligenciado. Só que Deus, ele faz a obra completa. Então não tinha como esse povo continuar nessas condições. Então o Senhor exigia desse povo o quê? O Senhor deu ânimo a esse povo para que essa tarefa realmente fosse feita com o sentimento que Deus queria e que não houvesse mais nenhuma oposição, seja era interna ou externa, capaz de paralisar o povo de novo. Porque é isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Que quando o Senhor vem e restaura, as oposições não cessam, elas continuam. Mas só que o resultado, a resposta, é uma resposta definitiva, uma resposta onde você não para mais. Não tem paralisação, que é um pouquinho do que a gente falou na aula passada das etapas da vida, que também aparecem nas etapas da igreja. Entendeu? Então aqui o Senhor vem que restaurando o ânimo desse povo. Então não era um fazer por fazer. Quando a gente aplica isso no avivamento, por exemplo, não é orar por orar. Ah, é importante que todos orem para que o avivamento venha. Não, é importante que todos oram para que o avivamento venha, mas todos com o mesmo ânimo, a mesma disposição. Não faz muito sentido, né? Até mesmo quando você lê os relatos, quando a gente estudou as histórias de avivamento, era o mesmo sentimento, todo mundo realmente queria. Então não é o fazer, é quem faz enquanto faz. Como faz? O Senhor não negligencia isso em nada, biblicamente. E é uma coisa para a gente também começar a reviver e começar a reaprender. Aí, ele vai chegar aqui na questão da glória do segundo templo. Pode passar o próximo, por favor, Hans? Nós vamos ler agora o 2, do verso 3 ao 5. Alguns de vocês se lembram deste templo em sua antiga glória? Como eles lhe parece agora em comparação com o anterior? Deve parecer insignificante. Mas assim diz o Senhor, seja forte, Zorobabel, seja forte, sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, sejam fortes, todos vocês que restam na terra, mãos à obra, pois eu estou com vocês, diz o Senhor dos exércitos, meu espírito habita em seu meio, como prometi quando vocês saíram do Egito. Portanto, não tenham medo. Isso é um paralelo que aparece em Zacarias, quando ele fala, nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. É paralelo a isso. A reconstrução não seria por força nem por violência. Vamos! Deus mandou que tem que reconstruir. Seria pela ação do Espírito Santo de Deus, porque Ageu profetizou que ele estaria no meio deles, com o seu espírito. A glória deste novo templo será maior... Agora o verso 8, 9. A glória deste novo templo será maior que a glória do antigo, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz. Eu, o Senhor dos exércitos, falei. Que glória é essa do segundo templo que seria maior do que a primeira? Qual era a glória do primeiro templo? A glória do primeiro templo era uma glória física, que o Senhor deu aquilo realmente para Salomão. Não era algo insignificante. O fato da segunda glória
da glória da segunda casa ser maior, não está anulando a primeira glória, mas são contextos diferentes, são objetivos diferentes, são propósitos diferentes. A primeira casa construída, o templo de Salomão primeiro, foi um templo onde ali o Senhor falou ao povo que estaria presente, que derramaria presença, que estaria com os ouvidos atentos. Salomão realmente fez uma grande obra, foi um templo que chamou a atenção dos outros povos. Tinha todo um contexto, mas a glória do primeiro templo era uma glória física. Quando se olhava para o templo, se pensava, que templo é esse? E para que Deus é esse templo? Então, a glória do primeiro templo é uma glória física. A glória do segundo templo é uma glória espiritual. Isso vocês coloquem aí no seu caderno. A glória do segundo templo é uma glória espiritual. Por isso que a glória da segunda casa será maior que a da primeira, porque o espiritual é sempre superior ao físico. O espiritual é sempre superior ao natural. E por que essa glória seria agora espiritual e seria superior, gente? Porque ela está apontando para o Messias. O Messias que adentraria o templo. O Messias que chegaria depois, posteriormente, no terceiro templo e falaria a respeito do seu templo, que seria destruído e que em 3 dias seria ressuscitado. Agora nós vamos ter uma relação de templo no sentido espiritual, um apontamento não só para o Messias, mas para nós, enquanto templo e habitação do Espírito Santo, que faz com que a glória do espiritual seja maior que o físico, que traz todo um sentido diferente. É um apontamento para o Espírito Santo, é um apontamento para o que Paulo fala lá em Coríntios e nas suas epístolas a respeito de sermos morada de Deus. E quem é que traz todo esse conceito? Que glória é essa que encheria a casa? Não seria só a presença, a manifestação do que os sacerdotes experimentavam lá agora, é Jesus Cristo, a glória que viria, apontando e trazendo um novo conceito para a gente sobre nós como novo templo de Deus. Por isso que essa glória é maior. Só que aí ele começa a falar, gente, vocês estão olhando para esse templo e estão achando insignificante, né? Ageu começa a falar isso, porque realmente o físico era muito diferente, era inferior ao primeiro. E aí, de novo, a gente chega na questão das emoções aqui de novo. O tratar das emoções de novo, as emoções em evidências, as expectativas. Poxa, a gente vai ter esse templo, não vai ser igual ao primeiro. E tudo isso roubando o foco de uma glória superior que Deus tinha determinado para aquele momento. E aí Ageu tem que entrar nessa questão de novo. Algo que aconteceu lá nos alicerces. Lembra um povo chorando de um lado de alegria e o outro chorando de descontentamento com o que estava vendo? O choque da realidade aparece aqui de novo. Mesmo debaixo de uma palavra profética. Mesmo debaixo de uma palavra profética. Nossas emoções precisam ser ajustadas para serem emoções direcionadas por Deus, para entender o espiritual por detrás do natural. Nossas emoções precisam ser ajustadas, mesmo debaixo de uma palavra profética, para entender o espiritual por detrás do natural. A palavra profética por si só não traz essa revelação toda. E aí tem esses desajustes, por isso eu coloquei reajustes necessários. O povo já estava reconstruindo o templo quando Ageu dá essa outra mensagem. Deus não para de trabalhar na gente enquanto nós estamos fazendo. Alguns reajustes continuam sendo feitos. E são reajustes nas emoções, reajustes nas expectativas, nos conceitos. E também são reajustes nas omissões do pecado, que é onde eu quero finalizar com vocês. Vamos ler? No capítulo 2, agora o verso 10. No segundo ano do reinado de Dario, o Senhor enviou esta mensagem ao profeta Ageu. Assim diz o Senhor dos Exércitos: pergunte aos sacerdotes sobre a lei. O Senhor vai fazer uma indagação, um questionamento dentro da própria lei de Moisés, tá? O profeta nunca tem o poder de mudar algo na lei, só de fazer as pessoas refletirem sobre aquilo que elas fazem. Assim diz o Senhor dos Exércitos: pergunte aos sacerdotes sobre a lei. Se alguém levar em sua roupa a carne consagrada de um sacrifício, presta bastante atenção, tá? E por acaso a roupa tocar num pão,
no ensopado, em vinho, em azeite ou em qualquer outro tipo de alimento, esse alimento também se tornará consagrado? Próximo. Não, responderam os sacerdotes. Em seguida, Ageu perguntou: se alguém se tornar cerimonialmente impuro, ao tocar num cadáver e depois tocar num desses alimentos, o alimento ficará contaminado? Sim, responderam os sacerdotes. Então Ageu disse: é o que acontece com este povo e com esta nação, diz o Senhor. Tudo o que fazem e oferecem é contaminado pelo seu pecado. Ageu não chega logo de cara falando: vocês estão em pecado. Ele traz uma analogia, que eu quero que a gente entenda essa analogia. Primeiro, ele questiona se existe a possibilidade de coisas santas purificarem as coisas impuras. E depois ele traz um outro questionamento. As coisas impuras podem transferir isso? Pode tornar o outro impuro? E aí, quando ele pergunta sobre coisas santas purificando as outras, os sacerdotes respondem, baseado na própria lei de Moisés, que isso não é possível. Não tem como uma coisa santa purificar algo impuro. Que nos traz o entendimento, gente, de que santidade não é algo transferível. Deixa eu ficar mais perto da Amanda, para a Amanda passar por osmose essa santidade para mim. Santidade não é algo transferível. Em contrapartida, pecado é algo contagioso. Santidade não é algo transferível. Em contrapartida, o pecado é algo contagioso. Você transfere saúde? Embora a gente fala, né, saúde quando alguém espirra. É por educação. Você não está dando saúde para as pessoas. Mas se eu tiver com Covid agora e chegar perto de vocês, lascou. É nesse sentido. Santidade não se transfere. Deixa eu beber essa água santa para eu ficar mais santa. Mas tem umas coisas parecidas por aí, eu não tenho? É que nem uma relação que a gente faz com a ceia, por exemplo. E eu nem vou adentrar muito nisso. Deixa eu tomar a ceia para eu ficar mais santa. Esse não é o sentido da ceia. Você não toma ceia para ser. Você toma ceia porque você é. Tá antes. Mas e quando o Ney fala assim, ora, se arrependa? Então, está acontecendo antes ou depois de tomar? Só que na nossa mente, ou você já ouviu pessoas falarem assim, preciso tomar ceia, senão eu vou começar a pecar. Porque na mente dele, aquilo traz alguma santificação. Santificai-vos na palavra. A verdade é a palavra. Santificai-vos na verdade, a verdade é a palavra. Entendeu? O Senhor nos dá a instrução de onde está a santificação. Agora, o pecado é contagioso. Anda com quem não presta para você não ver. Se não começa. Se assenta na roda dos escarnecedores, como Salmo 1 diz. É contagioso. E por que Ageu vem falar isso, gente, no final? Por que Ageu vem falar isso já eles tomando obra, já estava reconstruindo? Pô, Hana, não está fazendo? Fazer não é importante? De qualquer jeito, não. E aí ele fala assim, ó, tudo que vocês fazem, tudo que vocês me oferecem tem pecado. Precisa voltar atrás, precisa realmente determinar uma vida de santidade. Eu quero esse templo reconstruído, eu quero, mas eu quero vida santa dentro dele. Porque as paredes não vão trazer santidade para vocês. E aí Ageu teve que trazer essa simbologia, esperar mesmo eles começarem a reconstrução, para entender. E aí eu coloquei essas frases aqui para a gente concluir. Deus não deixa de trabalhar em você só porque você decidiu trabalhar para Ele. Deus não deixa de trabalhar em você só porque você decidiu trabalhar para Ele. Sabe aquela ideia de que ministério é simbolismo de vida santa? Eu canto, eu prego, eu danço, então eu sou santo. Deus não deixa de trabalhar em você só porque você decidiu trabalhar para Ele. Ele vai continuar mostrando para você reajustes a serem feitos nas emoções, nas expectativas, nos conceitos, nas omissões, nos pecados. Ajusta, ajusta, reajusta, reajusta. Tão importante quanto atender ao propósito é reconhecer seu estado. Tão importante quanto atender ao propósito. A gente atendeu, ainda quer mais coisa? Quero santidade. Pô, Deus, não deu uma ordem, a gente não está obedecendo, mas eu quero santidade. Santidade, santidade. Porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Sem santidade ninguém verá avivamento. Sem santidade ninguém verá o derramamento da segunda glória, que é maior que a primeira. Entende?
Tem uma frase do Hernandes Dias Lopes que é: o Senhor não pode aceitar a nossa oferta sem antes aceitar a nossa vida. O Senhor não pode aceitar a nossa oferta sem antes aceitar a nossa vida. O povo estava ofertando, porque o templo já estava reconstruído, já tinha o altar, mas a vida ainda não era aceita. E para avivamentos aplica-se esses mesmos conceitos. O Senhor nos aceita primeiro. Nós nos voltamos para Ele. Nós reconstruímos o que temos que reconstruir, mas sem negligenciar quem somos enquanto fazemos. E o Senhor vem sobre nós e derrama a sua glória e o seu Espírito Santo sobre nós. Amém? Dúvidas? Não? Vamos orar então? Espero vocês semana que vem. Não desanimem, despertem, se permitam ser despertados. Semana que vem é ceia, não tem EBD, tá bom? Eu até falei semana que vem a gente se vê, mas eu esqueci, força do hábito. Mas semana que vem é ceia, tá bom? Vamos orar então de pé? Ah, esqueci desse vídeo, gente, desculpa, é 1 minuto só, por favor. Senta um pouquinho só para ver ele, é 1 minuto. Ele tem 1 minuto e 40, ainda bem que o Hans botou ali para me lembrar. É uma criança falando, segura só um pouquinho, é uma criança falando, então presta bastante atenção, porque né, falinha de criança é um pouquinho difícil, mas para vocês entenderem que vai se aplicar no que a gente falou aqui hoje. Pode soltar. Vocês entenderam a ideia? É que a gente olha assim e fala bonitinho, né? Mas a ideia não é que seja bonitinho. É que às vezes falta um pouquinho disso na gente. Né? Falta um retorno. Para ela, Jesus respondeu no vento. E eu não duvido que Deus tenha até falado com essa menina. Às vezes falta um pouquinho disso na gente. Quando ninguém está vendo no secreto, fala comigo, Jesus, perdoa meus pecados. Falta isso na igreja de Cristo. Fique de pé. Senhor, nós te agradecemos neste momento, nós te agradecemos por esta aula, nós te agradecemos pelo teu cuidado, nós te agradecemos por quem o Senhor é. E nós declaramos, Pai, que nós somos miseráveis diante de Ti, o quanto nós somos dependentes da Tua presença, o quanto nós dependemos de Ti, o quanto nós estamos clamando para que o Senhor venha sobre nós. Pai, nos desperta, nos fortalece. Pai, nós não queremos mais esta vida, estas circunstâncias, nós queremos experimentar o novo de Deus, nós cremos no avivamento, eu creio, não interessa quando o Senhor vai derramar, não interessa como o Senhor vai derramar, mas eu quero viver o novo do Senhor nesta terra, e os meus irmãos também creem e querem viver o novo do Senhor nesta terra. Nos desperta, nos reanima, nos reaviva. Chega, Pai, de mesmice, de encarar a vida contigo como qualquer coisa. Senhor, venha sobre nós, faça com que de fato, Pai, vivenciamos esta segunda glória. O Senhor não terá uma terceira glória, o Senhor já derramou. O que nos falta é viver. Que o Senhor venha sobre nós e encontre em nós um coração que voltou a Ti, um coração que voltou a Ti, porque o caminho de volta ao Pai é a oração, e sempre foi, como essa menina demonstrou aqui em toda a pureza. Que o Senhor venha sobre as nossas vidas e que o Teu querer se cumpra em nós, no nome de Jesus.
tenha um domingo abençoado, no nome de Jesus Cristo.